Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Prefeitura de Belo Horizonte decreta situação de emergência no município em decorrência das chuvas. A medida pode facilitar a chegada de recursos do governo federal para as obras que precisam ser feitas na cidade depois dos últimos temporais. 2 ônibus se envolvem em engavetamento e caem em ribanceira na BR-040. Uma pessoa fica ferida. R$ 30,71 é o valor médio que o Belo Horizontino gasta para almoçar aqui em BH. E de olho na Páscoa, o comércio já se prepara. Supermercados e lojas esperam viver a melhor data desde 2013. E hoje vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Minas. O segundo político que receberemos é João Batista dos Mares Guia, da Rede Sustentabilidade. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Buracos por todos os lados, problemas no asfalto que foram causados pelas fortes chuvas que atingem a cidade nos últimos dias. O temporal, gente, também causou prejuízos aos comerciantes, que viram a água invadir as lojas, levar as mercadorias e ainda paralisar o atendimento. E o medo? Tem muita gente que prefere nem sair de casa ao primeiro sinal de chuva para evitar ser levado por uma enxurrada. Hoje, 4 dias depois da maior tempestade que BH viveu neste ano, a repórter Vanessa Anício e o cinegrafista Adilson Alves foram conferir os estragos que ainda são vistos pelas ruas da cidade. É com a mão cheia de remédios e com escoriações pelo corpo que Caroline recebe nossa equipe. A bióloga estava na Avenida Silva Lobo quando a chuva começou e acabou sendo arrastada pela correnteza. O carro começou a encher com muita água e na tentativa de sair desse carro, eu fui arrastada pela correnteza por cerca de 150 metros e consegui me apoiar num orelhão onde 2 pessoas vieram e me resgataram pelo relógio e me colocaram dentro de uma padaria. Só pensava que eu ia morrer. Foi muito traumatizante, não desejo isso para ninguém. A Avenida Francisco Sá, na região oeste de Belo Horizonte, praticamente desapareceu durante o temporal. Nas imagens gravadas pela Marli, é possível ver o desespero das pessoas diante da força da água. Meu Deus! Vi uma coisa assim que é de chocar, realmente. Porque a gente vê assim, os bens materiais das pessoas indo embora, coisas que as pessoas levam anos para adquirir, para construir, e em simplesmente questão de minutos vai embora, assim, por água abaixo, né? Quando a água baixou, que começou a chegar os donos dos carros, as pessoas, os curiosos, era barulho de alarme, barulho de sirene, parecia cena de guerra, assim, aí isso impressiona muito. O Leonardo tem uma loja na avenida e afirma que não é a primeira vez que a chuva causa destruição e prejuízos no local. Toda vez que tem uma chuva forte, em pouco espaço de tempo, a inundação, ela vem, parece que desde lá de cima, né, do Gutierrez, do Grajaú, que desemboca aqui a água, esse volume todo de água, causando todo esse prejuízo. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, os 40 minutos de chuva da sexta-feira já foram suficientes para registrar 72 milímetros de água. Isso corresponde a mais de 40% do volume esperado para o mês de março. Diante de tanta água e com tantos desastres, o jeito é ficar de olho em qualquer sinal dado pelo céu. Eu venho de carro, mas eu evito de parar aqui. Eu paro mais nas ruas mais altas, justamente para evitar. E quando a gente para nas ruas baixas aqui, a gente, se o tempo fechou, a gente já tira. Não precisa nem começar a chover, porque a gente sabe que vai alagar. Então a gente evita, porque o medo é muito grande. A chuva que vem do lado de lá, quando fica preto, é sinal de perigo. Já dá medo. Na Rua Tamoios, esquina com Rua da Bahia, no centro da capital, uma cratera se abriu no domingo. Esse aqui já é a segunda vez que ele rebenta. Já arrumaram uma vez, rebentou, agora rebentou de novo. Daqui uns dias a gente não vai ter nem onde passar mais. E por causa de tudo isso, a Prefeitura de Belo Horizonte decretou na tarde de hoje situação de emergência no município em decorrência das chuvas. O prefeito Alexandre Calil se reuniu com o secretário de Obras da capital, Josué Valadão, e eles juntos devem buscar recursos junto ao governo federal para obras preventivas.
Nos últimos 5 meses, nós temos tido severos questões de chuvas na cidade. Essas chuvas vêm superando as médias históricas desde novembro. Então, está havendo um acúmulo de problemas decorrentes da drenagem do solo da cidade. Então, nós fizemos uma avaliação com o prefeito e definiu-se, e o prefeito aprovou, e ele já assinou um decreto que coloca a cidade em situação de emergência. Existem recursos federais disponíveis para poder apoiar os municípios nessa situação. Vamos estar pleiteando isso e vamos trabalhar em todos os sentidos. Você viu aí há pouco na nossa reportagem de resgate dos impactos da última chuva do temporal de sexta-feira, como que esse período de chuva tem causado aí um momento de alerta, né? Uma situação de alerta nos motoristas. As enxurradas que levam os carros colocam em risco a vida de quem está dentro do veículo e ainda muitas vezes inutiliza esse carro. A maior parte dos seguros, gente, tem cobertura contra os desastres naturais, mas o motorista tem que estar atento à apólice. Washington teve o carro destruído após o temporal da última sexta-feira. Ele estacionou o veículo na Avenida Francisco Sá, no Prado, próximo ao local de trabalho. Imagens feitas por telespectadores mostram carros sendo arrastados. Naquela tarde, assustado com a chuva que se aproximava e sabendo que aquele local é um ponto de risco de alagamento, Washington foi até o veículo para tirá-lo de lá, mas não deu tempo. A água estava entre as rodas do carro, metade da roda. Na hora que eu ia abrir o carro, por instinto eu olhei em direção da avenida, o contrário. Aí eu já vi os carros flutuando, eu saí correndo e subi um pouquinho. Foi o tempo de eu acabar de subir a esquina e a água já saiu levando. Depois que a água baixou, Washington encontrou o carro contido por um poste a 6 quarteirões de distância de onde estava estacionado. É uma mistura de sentimento, raiva, revolta, alívio, sabe? A coisa que eu achei mais bacana nisso tudo é a solidariedade das pessoas. Eu recebi tanta ligação de tantas pessoas. O carro estava descoberto há pouco tempo. Washington não renovou a apólice de seguro por questões financeiras. Mas mesmo que o carro estivesse segurado, o tipo de avaria não seria coberto por não constar no contrato. E quem pensa que o seguro não paga prejuízos causados por enchentes ou por queda de árvores, saiba que danos causados por chuvas e alagamentos e quedas de galhos podem ser cobertos totalmente pelas apólices de seguro compreensivo. É o que explica esta defensora pública. Isso vai depender do tipo de seguro, do tipo de apólice que o consumidor fez com a seguradora, que a gente tem a cobertura mais ampla e aquela que é mais restrita. A mais ampla, que é a compreensiva, no caso ela vai cobrir desastres naturais, como quedas de árvore, enchente, isso tudo vai estar englobado nesse tipo de cobertura. O que deve constar no contrato é alguma eventual negativa. A defensora pública faz um alerta quanto às empresas de proteção veicular. Normalmente, esse tipo de contrato tem uma série de restrições às coberturas. Então, nesse caso, eu recomendo que o consumidor procure um advogado ou a própria defensoria pública para verificar uma possível abusividade dessa cláusula. Ainda segundo a defensora pública, a seguradora pode se negar a ressarcir o associado caso o contratante teve a possibilidade de evitar o alagamento ou deixou o carro estacionado em local de risco. Sabendo do alerta da Defesa Civil, há a chance de a seguradora recusar a cobertura. Caso o segurado se negue a arcar com a cobertura, o consumidor tem 1 ano a partir da data da recusa para ajuizar uma ação. Depois do susto e do prejuízo, Washington vai agir diferente. Procurar fazer um seguro, sentar direitinho com o corretor e ver tudo que é possível ser segurado no carro, né? Desastres naturais, tudo, questão de até os mínimos detalhes, porque a gente pensa que nunca vai precisar, mas sempre precisa, né? Nós temos uma informação extra para você. Quem não tem seguro veicular e passa por uma situação como a do Washington, que nós mostramos na reportagem, pode ainda recorrer à justiça. Caso fique comprovado que a situação está relacionada a uma omissão do poder público em relação ao alagamento, o motorista pode sim ser ressarcido.
Um ônibus e um micro-ônibus caíram em uma ribanceira na BR-040, na altura de Ribeirão das Neves, na manhã de hoje. Os veículos seguiam no sentido Sete Lagoas e se envolveram em um engavetamento com um carro e uma caminhonete. Um passageiro que estava no coletivo ficou levemente ferido e foi encaminhado para um hospital de Contagem. Às 11 horas da noite de hoje, a pista será interditada para a retirada dos ônibus. R$ 30,71. Esse é o preço médio pago pelo Belo Horizontino por uma refeição completa na hora do almoço. Uma pesquisa da ABBT, a Associação Brasileira das Empresas de Benefício ao Trabalhador, ainda verificou que a comida ficou quase 4% mais cara em relação ao ano passado. Por isso, quem come diariamente fora de casa tem que fazer as contas direitinho. É aqui numa mesa de restaurante que muitos brasileiros almoçam todos os dias. Obrigado. Você aí de casa já deve ter percebido, mas está caro comer fora de casa, viu? Segundo uma pesquisa divulgada recentemente, o custo médio de uma refeição completa aqui em Belo Horizonte é de R$ 30,79. Olha, no final do mês, essa conta fica bem cara, viu? A pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Benefício ao Trabalho mostra um aumento de 3,64% no ano passado no valor médio do almoço em restaurantes, índice acima da inflação. Para quem já viu padrões de inflação bastante elevados, né, não chega a ser um número que possa ser considerado alto, né? Mas qualquer custo pesa no orçamento, né, do trabalhador. O professor lembra que é fundamental se programar para não comprometer o orçamento. O consumidor deve sempre pesquisar, certo? E tudo tem seus preços diferenciados, certo? Você optar por comer num restaurante à la carte, sentado na mesa, servido por um garçom, e tudo tem um preço diferente do que um self-service. Você resolver preparar o seu próprio almoço, ter o trabalho de fazer isso de noite, levar o lanche, quer dizer, você tem que pensar, justifica ou não? O Marcos sabe disso e está dando o jeito dele. Qualquer restaurante que você vai realmente está tendo um preço bem onerado e às vezes eu acabo almoçando até em casa ou às vezes para o trabalho, levar algum lanche, alguma coisa assim, sabe? É necessário comer nos restaurantes e aí, se não controlar, no final do mês passa aperto. Mas a situação não é só difícil para o consumidor. O Sérgio é dono deste restaurante. Ele precisou fazer algo para segurar a freguesia. Já está até compensando ter uma margem de lucro menor. Negociar bem com os fornecedores, né? Tomate, alface, verdura, etc. A gente procura trabalhar mais com mercadoria de época. Então, se você ficar repassando o preço, você corre o risco de perder uma parcela da sua freguesia, né? É isso aí, tem que tomar cuidado, né? Eleições 2018, depois do intervalo vamos receber mais um pré-candidato ao governo de Minas na nossa série de entrevistas com os políticos. O segundo entrevistado é João Batista dos Mares Guia, da Rede Sustentabilidade. Eleições 2018. Damos continuidade hoje aqui no Jornal à série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Minas. Mais uma vez a TV Band sai na frente para informar os eleitores para que a decisão que cada um de nós tomará nas urnas em outubro seja consciente. Todos os pré-candidatos já anunciados por seus respectivos partidos serão entrevistados. Em reunião com as assessorias das legendas, ficou acertado o seguinte: a ordem das entrevistas por sorteio e que cada uma delas terá a duração de 6 minutos que não poderão ser ultrapassados. E você vai acompanhar o tempo por um reloginho na tela da TV aqui no alto. Sobre os temas que serão abordados, há um sorteio minutos antes do jornal começar, com a presença do pré-candidato e da sua assessoria, mas ele não terá acesso às perguntas previamente, somente aos temas. O primeiro pré-candidato que foi entrevistado na semana passada foi o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, do PSB. Hoje recebemos aqui no estúdio João Batista dos Mares Guia, pré-candidato pelo Partido Rede Sustentabilidade. João Batista é mineiro, nascido em Santa Bárbara, na região central do estado. Começou a atuar na vida política na década de 60 como líder estudantil universitário. Ele foi um dos fundadores do PT no país lá em 1980. Foi deputado estadual entre 1983 e 87. Participou da formação do PSDB em Minas Gerais em 1988. Foi secretário municipal de Educação
e depois de Planejamento Urbano e também do Meio Ambiente de Contagem entre 1989 e 1994. Foi secretário de Estado de Educação até 1998. É sociólogo e consultor em educação pública básica há mais de 20 anos. Pré-candidato Maris Guia, seja bem-vindo ao Jornal Band de Minas. Muito obrigado. Boa noite, Inácia. Boa noite, telespectadores. Grato à Band pela oportunidade. Muito bem. Pré-candidato, vamos começar então. A primeira pergunta é sobre um tema pessoal e você vai ter a oportunidade de acompanhar agora o nosso telespectador. A gente vai começar já a contagem após a pergunta, que é a seguinte: qual que é, pré-candidato, a sua motivação para concorrer ao governo de Minas? E agora começamos a contar os 6 minutos. Eu estava há 20 anos fora de partido político e fora de atividade política, mas guardei no coração a paixão do tempo do Vale Verde da minha juventude, quando dediquei àquela época a paixão pela revolução, a paixão pelo socialismo. A vida, a reflexão, a experiência, o sofrimento, as alegrias, o amadurecimento e alguma sabedoria me tiraram mais da condição sacrificial para uma posição mais reflexiva. Encontrei a democracia, o republicanismo, o valor da economia de mercado, o valor do progresso técnico, do desenvolvimento, da geração de riqueza, mas guardei no coração a paixão pela igualdade, a paixão pelo republicanismo, a paixão pelo reformismo forte, a paixão por justiça e também a paixão pelo desenvolvimento que sirva a todos com igualdade de oportunidade, com igualdade na vida, uma vida que busque a paz e que garanta o futuro às gerações vindouras. Isso eu guardo no meu coração, por isso eu sou candidato a governador. Tá certo, pré-candidato. A gente vai agora para o tema de sorteio, que foi o seguinte: habitação. E segundo a Fundação João Pinheiro, Maris Guia, João Pinheiro, o déficit habitacional em Minas está superior aí a 500 mil unidades. Se eleito, o que o senhor pretende fazer para sanar essa demanda? O governo do estado, diretamente, não tem um protagonismo decisivo em produção de habitações. As negociações com o governo federal, mantendo o bom programa Minha Casa Minha Vida, com revisões, para que não haja mais unidades habitacionais concentradas em um total de 5 mil domicílios, às vezes sem infraestrutura urbana, mesmo sem escola, longe da malha urbana, como se fosse um gueto, distinguindo a cidade de uma classe social mais pobre. No mundo inteiro, as populações são mais integradas, as classes sociais se aproximam no espaço urbano. Isso é um papel de governo, é um papel de governo social-democrata que quer mais justiça social. Esse é um papel de governador. Ao mesmo tempo, foco nas favelas, mais urbanização, melhoria da qualidade habitacional, foco também nos lugares de pobreza nas periferias, que às vezes falamos em construir casa, mas esquecemos que muitas das pessoas que supostamente têm um domicílio não têm um banheiro decente dentro de casa, não tem condição higiênica dentro de casa, as casas são amontoadas. Então, um bom trabalho também que é possível fazer em parceria com os prefeitos e os municípios é identificar as casas mais pobres e fazer essas reformas do tipo um bom banheiro, que significa melhor padrão de habitabilidade. Pré-candidato, vou chamar a sua atenção, nós já estamos aos 2 minutos e 44 segundos, temos mais perguntas e a próxima é um tema ligado à sua área de atuação, educação. Nós temos visto aqui profissionais da educação voltarem a fazer greve em Minas Gerais em busca de melhor remuneração. Como valorizar o profissional da educação, considerando aí a altura da importância que ele tem no presente, mas sobretudo no futuro, no desenvolvimento do nosso estado? O primeiro passo é um plano de carreira meritocrático com avaliação verdadeira do desempenho do profissional, assegurando a ele continuamente todas as oportunidades de formação continuada em serviço e cumprindo o que a lei manda também de oportunidades de mestrado, como se faz em todo o mundo. Em segundo lugar, aplicar a Base Nacional Curricular Comum para sairmos do experimentalismo que não tem dado certo e termos, portanto, um padrão, uma linguagem curricular comum no país. Terceiro lugar, monitoramento de processos. Cada escola deverá ter com a Secretaria de Estado de Educação como um protocolo, um compromisso de gestão, com metas anuais de progresso, com apoio garantido à escola. Isso é absolutamente fundamental. Claro que pagar o piso nacional de salários do servidor. Eu pretendo, em 4 anos, obviamente que também buscando recursos federais, implantar em toda Minas Gerais, cumprindo lei federal do Plano Nacional de Educação, escola em tempo integral. Do ensino fundamental ao ensino médio em tempo integral e mais tarde iniciar uma rede de ensino técnico profissional de nível pós-médio para colocar o jovem
próximo do mercado de trabalho. Tá certo. Para o nosso telespectador acompanhar, essa aqui é uma contagem regressiva que vai até os 6 minutos, que é o tempo máximo dessa entrevista com o pré-candidato Maris Guia, pelo Rede Sustentabilidade. O próximo assunto é ligado à área de cultura e esporte e também turismo. Que iniciativas, na opinião do senhor pré-candidato, podem aumentar o intercâmbio cultural entre as várias regiões mineiras, de modo que o tamanho do estado não seja um impedimento para compartilhamento de soluções e para desenvolvimento? Eu prometo e confio que realizarei uma revolução cultural em Minas Gerais. Como? O Estado, via educação, possui uma rede bem distribuída de conservatórios de música. Eu pretendo dobrar o número de conservatórios, mas ampliar da música também para o balé clássico e moderno, para o teatro, para a literatura, para a dança de um modo geral. Portanto, transformar os conservatórios em plataformas integradas de bens de cultura. A grande novidade será que o conservatório, mantendo o que ele já faz hoje, estará voltado para formar as crianças na escola através da educação musical e formar bandas musicais de música pop, mas formar também sinfônicas infanto-juvenis, como se faz em toda a Europa. Tá certo. Nós temos aí menos de 30 segundos para o senhor proferir uma mensagem final sobre o ponto que o senhor considera mais interessante sobre o seu futuro, talvez, governo. A mensagem final. Me preocupa muito o próximo abandonado, o velho, o idoso. A população idosa aumenta cada vez mais. Solidariedade. Segundo, as crianças das famílias pobres. Creche em tempo integral para todas as crianças. Parceria com os prefeitos e a sociedade. Criança na escola e a mulher podendo trabalhar. Paz. Tá certo. Acabamos o tempo. Respeitado, então, muito obrigada. A gente volta a se encontrar aí ao longo dessa corrida eleitoral. Boa sorte para o senhor. Muito obrigado à Band pela oportunidade. Obrigada. Bom, gente, lembrando a vocês que estão nos acompanhando que toda terça-feira nós vamos entrevistar um pré-candidato ao governo de Minas aqui no estúdio, até trazermos todas as legendas que já tenham anunciado nomes. Para todos, as regras serão as mesmas. 6 minutos de entrevista com sorteio de temas minutos antes do jornal começar. E as perguntas, claro, são surpresa. O candidato só fica sabendo na hora. Se você quiser rever a entrevista de hoje com o pré-candidato pela Rede Sustentabilidade, João Batista Maris Guia, você pode acessar o nosso canal youtube.com/TV Band Minas amanhã. E também pode ouvir a reapresentação do áudio completo na Rádio Band News FM nesta quarta-feira, às 10h10 da manhã. E outra dica é que o Jornal Metro vai publicar também nesta quarta-feira uma entrevista exclusiva com o pré-candidato, diferente da abordagem que nós fizemos agora aqui na TV. E você, claro, lembrando, pega o seu exemplar do jornal gratuitamente nos principais pontos da capital. E você vai ver a seguir, comércio espera movimento maior na Páscoa deste ano. Fazer o bem sem olhar a quem. Paulo Navarro faz uma reflexão sobre o assunto. Olá, ajudar é bom, ajudar dá sorte e dá até saúde, para quem dá e principalmente para quem recebe. Ajudar os outros, o próximo, os pobres, velhos, crianças em situação de risco. Ajudar quem precisa, abre aspas, para quem somar, se a gente pode dividir, né? Cantaria o poeta Vinícius de Moraes. Se você pode, deve ajudar, direta ou indiretamente, com dinheiro e ou trabalho voluntário. Essa introdução é para falar da Brasil Foundation, que arrecada e financia 10 ações que transformam o Brasil. A Brasil Foundation já arrecadou mais de 40 milhões de dólares e apoiou mais de 500 organizações sociais em todo o Brasil. Semana passada estive em Miami para o 7º Brasil Foundation Gala Miami, coquetel, jantar e leilão, com show de Daniela Mercury, 350 convidados do mundo empresarial, diplomático e artístico, todos por um Brasil melhor e mais justo. E você, já ajudou hoje? Basta abrir os olhos, enxergar, ver e ouvir. E você nem precisa ir a Miami para ajudar o próximo. Pense bem, o próximo está bem próximo de todos nós. Idem a cobertura do evento nos próximos dias aqui na Band. O comércio espera um movimento maior na Páscoa deste ano. A data deve ser a melhor desde 2013. Não dá para reclamar do movimento nas peixarias. E o que já está bom ainda deve melhorar. A gente espera um movimento melhor para a Semana Santa, né? Semana Santa, aí que vende realmente muito, né? Bastante. Ronaldo veio comprar um surubim, mas volta na semana que vem para garantir o peixe da Páscoa. Uma peixada tipo mineira mesmo, uma muqueca. Segundo os comerciantes, os preços estão muito parecidos com os da quaresma do ano passado.
Marcelo veio conferir e achou muita diferença nos preços de um lugar para o outro. O valor está saindo desde 40 até 100 reais. Tem que pesquisar. Dona Leonor preferiu o bacalhau desfiado. Pagou quase 60 reais por 1 quilo. Nossa, eu moro sozinha, minha filha dá para comer o mês inteiro. Este ano, supermercados e lojas que vendem produtos para a Páscoa devem faturar 2 bilhões de reais. Tem mais dinheiro circulando na economia. Algumas pessoas estão conseguindo recolocação, outras pessoas estão trabalhando como autônomo e estão conseguindo dinheiro. E esse dinheiro circulando fica melhor para todo mundo. Para quem vende chocolate, a Páscoa é a melhor data do ano, supera até mesmo o Natal. A expectativa é que em 2018 o setor tenha o melhor movimento dos últimos 5 anos, com crescimento de 13,5% nas vendas em comparação com 2017. A dona dessa loja está otimista. Aposta em chocolates com recheios e na variedade de ovos. Este tem quase 3 quilos. Custa R$ 280. Nós reforçamos ainda mais nosso estoque, esperando esse crescimento mesmo em torno de 15%. E o grande movimento de Páscoa ainda está por vir, com filas o dia inteiro na loja. Os preços dos chocolates caíram 8% em comparação com a Páscoa do ano passado. É a maior queda desde 2006. Boa noite e até amanhã.